Existe um lugar no fundo do oceano que não deveria existir. Uma cidade que desafia tudo o que entendemos sobre espaço, geometria e realidade. Um lugar onde ângulos não fazem sentido e onde a própria percepção humana falha. Como se o mundo ali fosse apenas uma aproximação imperfeita de algo muito maior. E se eu te dissesse que essa cidade não está apenas submersa, mas adormecida, esperando o momento certo para emergir, não apenas fisicamente, mas dentro da mente daqueles que ousam pensar nela, como uma ideia que se infiltra, cresce e lentamente consome. Mas antes de continuar, se você gosta de mergulhar em mistérios que desafiam a lógica e explorar o lado mais sombrio do desconhecido, já se inscreve no canal e deixa o like, porque algumas histórias não deveriam ser contadas, mas mesmo assim a gente insiste. R'lyeh não é apenas um cenário dentro da ficção, ela é um conceito, uma ruptura, uma ideia que representa tudo aquilo que está além da capacidade humana de compreensão. Algo que não pode ser descrito completamente porque não foi feito para ser entendido. Criada por H.P. Lovecraft, R'lyeh aparece no conto The Call of Cthulhu como uma cidade ciclópica submersa no Pacífico, lar de uma entidade que dorme, mas que nunca está completamente inconsciente. Essa entidade é Cthulhu, mas entender Cthulhu como um monstro é um erro, porque ele não é uma criatura no sentido tradicional. Ele é uma presença, uma consciência alienígena que existe fora da lógica humana. R'lyeh, então, não é apenas uma cidade. Ela é o reflexo físico dessa entidade, uma arquitetura que não segue leis humanas porque foi construída por algo que nunca esteve preso às limitações do nosso mundo. Relatos dentro da história descrevem ângulos impossíveis, portas que parecem estar ao mesmo tempo abertas e fechadas, superfícies que não obedecem à gravidade e dimensões que se distorcem conforme você tenta compreendê-las. Isso não é apenas estética, é uma ideia filosófica profunda, a de que a realidade não é fixa e que nossa percepção dela é limitada, frágil e facilmente quebrada quando confrontada com algo verdadeiramente desconhecido. R'lyeh representa o momento em que essa ilusão se rompe, quando a mente humana tenta processar algo que não pode ser traduzido em lógica, resultando não em entendimento, mas em colapso. No conto, marinheiros que encontram a cidade não conseguem descrevê-la corretamente. Suas palavras falham, suas mentes falham, como se a linguagem humana simplesmente não fosse suficiente para capturar o que eles viram. E isso levanta uma questão inquietante. E se existem coisas no universo que não podem ser compreendidas não por falta de inteligência, mas porque a própria estrutura da nossa mente não foi feita para isso? A geometria de R'lyeh é frequentemente descrita como não euclidiana, mas isso é apenas uma tentativa de explicar o inexplicável, porque o que está ali vai além da matemática conhecida, além de qualquer sistema que usamos para organizar o mundo. Imagine um lugar onde subir é descer, onde dentro é fora, onde distância não significa nada e onde cada passo pode levar você não para frente, mas para outro estado de existência. Esse tipo de espaço não é apenas confuso, ele é hostil à consciência humana, porque nossa mente depende de padrões, de estabilidade, de regras. E R'lyeh nega tudo isso. Mas talvez o aspecto mais perturbador não seja a cidade em si, mas o fato de que ela influencia o mundo mesmo estando submersa, como se sua existência não estivesse limitada por localização física. Pessoas ao redor do mundo têm sonhos com R'lyeh, visões fragmentadas de estruturas impossíveis, sons distantes, uma sensação constante de algo chamando, como se a cidade estivesse se projetando na mente humana. Esses sonhos não são aleatórios, eles são sincronizados, compartilhados, como se fossem sinais, transmissões de algo que tenta atravessar a barreira entre dimensões. Cthulhu, mesmo adormecido, sonha. E esses sonhos vazam para a realidade.
afetando artistas, escritores e pessoas sensíveis, criando uma rede invisível de influência. Isso transforma R'lyeh em algo ainda mais perigoso porque ela não é apenas um lugar, ela é uma ideia que pode se espalhar, que pode existir dentro da mente humana. E ideias são muito mais difíceis de conter do que lugares físicos. No momento em que você imagina R'lyeh, no momento em que tenta visualizá-la, você já está participando desse processo, tentando dar forma a algo que não deveria ter forma. Isso cria um paradoxo. Para entender R'lyeh, você precisa imaginá-la, mas ao imaginá-la, você já está sendo influenciado por ela. E talvez seja exatamente isso que Lovecraft queria transmitir. Não apenas uma história, mas uma experiência. Algo que ultrapassa a narrativa e se infiltra na mente do leitor. A cidade emergindo do oceano em determinados momentos não é apenas um evento físico, é simbólico. Representa o momento em que o desconhecido invade a realidade, quando o que estava oculto se torna impossível de ignorar. Quando R'lyeh emerge, o mundo não está preparado, porque o mundo nunca foi feito para lidar com algo assim. Algo que desafia não apenas a física, mas o próprio conceito de existência. Os marinheiros que testemunham isso não enfrentam apenas uma criatura. Eles enfrentam a quebra total da realidade, a prova de que tudo o que conheciam era incompleto. E essa é a essência do horror cósmico. Não o medo de morrer, mas o medo de perceber que você nunca entendeu o mundo em que vive. Cthulhu, ao despertar, não precisa destruir cidades ou causar caos imediato. Sua simples presença já é suficiente para desestabilizar a mente humana, para quebrar qualquer senso de normalidade. Porque o verdadeiro terror não está na destruição física, está na revelação. R'lyeh é, então, um símbolo dessa revelação, um lembrete de que existem camadas da realidade que não conseguimos acessar e que talvez seja melhor assim. Mas a curiosidade humana é inevitável. Sempre buscamos respostas, sempre queremos ir além, mesmo quando sabemos que isso pode nos destruir. E é exatamente essa curiosidade que leva os personagens de Lovecraft a encontrarem R'lyeh, a abrirem portas que nunca deveriam ter sido abertas. No fundo, R'lyeh não é apenas uma cidade fictícia, ela é um espelho da própria condição humana, da nossa necessidade de entender tudo, mesmo aquilo que não deveria ser entendido. E talvez o mais perturbador de tudo isso seja que, ao ouvir essa história, ao imaginar essa cidade, você também está fazendo parte dela. Porque algumas ideias, uma vez conhecidas, nunca mais vão embora.